E aí, gente, tudo bom? Vou falar de forma bem breve a como redigir os diagnósticos de enfermagem. Bom, temos três principais tipos. O primeiro é o foco no problema, o segundo é o diagnóstico de risco e o terceiro é o da promoção da saúde. Também tem um da síndrome, não é tão utilizado, mas é como se fosse a união de vários diagnósticos em um só. Exemplo, síndrome de dor crônica. A pessoa está sentindo dor, a pessoa está sentindo insônia, a pessoa pode ter mobilidade, alterada. Então, assim, une vários diagnósticos em um só. Aí forma um diagnóstico chamado síndrome de tarará. Aí tem lá no livro da Nanda também. Mas não é o foco de hoje, tá bom? Primeiro exemplo aqui é o diagnóstico foco no problema. Esse diagnóstico, quando você estiver folheando as páginas do Nanda e você se deparar com uma página dessa, um exemplo, e aí você vai ter alguns campos que estrutura esse tipo de diagnóstico. Vamos lá, aqui na página, eu sei que não vai dar para ler direito, mas é só para exemplificar, é o diagnóstico integridade da pele prejudicada. Quando eu falo diagnóstico foco no problema, a gente tem que pensar que o problema já está presente, entendeu? Eu vou olhar para a pessoa, ela tem aquela disfunção, ela está ocorrendo, tá ok? Uma coisa do presente, não é do futuro, já está lá na pessoa. Você vai ver sinais e sintomas e alguma causa que está embutida lá para gerar aquele problema. Então vamos lá. Aqui em cima da página, a gente tem o rótulo diagnóstico, eu chamei de A. Aqui eu chamei de C, são as características definidoras. E, por último, eu chamei de B, são os fatores relacionados. Beleza? Só que, antes de tudo, quando eu vou realmente definir um diagnóstico de enfermagem, o primeiro passo é conferir a definição. Lembra? O livro da Nanda tem um propósito de fazer uma taxonomia, ou seja, uma padronização da linguagem. Então, será que aquilo que eu estou definindo significa realmente o que eu quero? Então, leia a definição, mas você não vai utilizar ela na hora de escrever o diagnóstico, beleza? Tem muitas pessoas que erram e escrevem a definição. Você já viu algum médico dando diagnóstico de dengue e lá, depois do diagnóstico, definir o que é dengue? É estranho, não é? Não é comum, não é o normal. Então, a definição é para você, como enfermeiro, definir se realmente é aquilo que você espera daquele diagnóstico, tá ok? Por que eu coloquei assim, ACB, não ABC? Porque na hora de escrever, é assim nessa ordem. Rótulo diagnóstico, fator relacionado e, por último, as características definidoras. Beleza? Então, vai ficar essa estrutura aqui, ó. Não sei se vai dar para ler direito, mas depois eu posto aí no link embaixo aí do vídeo. Vai ter o rótulo diagnóstico, fator relacionado e características definidoras. Como é que eu ligo o rótulo diagnóstico ao fator relacionado? Eu coloco a palavra relacionado a. Como é que eu ligo o fator relacionado a características definidoras? Com a palavra, essa palavra é padrão, você tem que utilizar. Evidenciado por. Então, no final vai ficar um exemplo aqui, não vou nem raciocinar se tem uma ordem de coerência aqui. Integridade da pele prejudicada relacionado à umidade evidenciado por alteração na integridade da pele. Entendeu? Você uniu os três componentes e formou um diagnóstico. Lembrando que a definição não entrou aqui. Ok? Outro tipo de diagnóstico é o diagnóstico do tipo de risco. Diagnóstico de enfermagem, tipo risco. Diagnóstico de risco. Vamos lá. Nele aqui, o problema não está instalado. A pessoa tem uma grande suscetibilidade. Ela tem uma grande chance de desenvolver aquele problema. Mas o problema não está instalado. A disfunção não está ali. Ela não vai apresentar sinais e sintomas que já caracterizam o problema instalado. Então não faz sentido, Exemplo, quando você fala, tem risco de alguma coisa. A pessoa tem risco, a coisa vai acontecer, talvez, Ela não está acontecendo. E geralmente esses tipos de diagnóstico começa com a palavra risco, Até para facilitar. Exemplo aqui, outra página do Nanda, risco de quedas.
Então, a palavra risco geralmente está ali, né? É normal, nunca vi quando não tem. De repente, se alguém viu, pode comentar. Aqui também vai ter o rótulo, vai ter a definição, e aqui não vai ter nem fatores relacionados e nem características definidoras. Aqui vai ter fatores de risco, né? O que deixa aquela pessoa suscetível a determinada disfunção. Entendeu? Como que eu vou escrever isso? Eu vou colocar o rótulo diagnóstico evidenciado por determinado fator de risco. Beleza? Um exemplo aqui. Risco de queda evidenciado por ambiente cheio de objetos. Acabou. É o diagnóstico de enfermagem do tipo de risco. Por último, temos o tipo de diagnóstico chamado promoção da saúde. Esse promoção da saúde, ele envolve você promover mudanças de hábito, né, na motivação, do desejo da pessoa melhorar, né, de saúde, otimizar a saúde dela, com comportamentos bons, né? A estrutura dele é parecida com do foco no problema. Só tem uma diferença. A parte do fator relacionado nem sempre está presente, beleza? Ele é, em determinadas situações, facultativo. E aí, a forma de escrever, se ele possuir os 3 componentes, é igualzinho, né? Rótulo diagnóstico relacionado a determinado fator relacionado, evidenciado por determinada tal características definidora. Tá bom? Esse é um resumo. Você precisa folhear e treinar. Não tem muita saída. Mas você vê que não é algo difícil. Você tem que só separar aquilo que já está instalado, que é o foco no problema, principalmente, né? Aquilo que poderá acontecer, que são os diagnósticos de risco, e aquilo que você quer promover de mudança de hábito na pessoa para ela otimizar a sua saúde, tá bom? Treine aí, qualquer coisa podem comentar, tá bom? Obrigado.